Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos estudar mais uma medida processual cujo nome é contestação. Então, nós vimos a petição inicial, a chamada reclamação trabalhista, e nesta aula nós vamos adentrar a contestação para que nós possamos identificar as principais características da peça contestatória, da peça defensiva a ser apresentada no processo do trabalho. Bom, este nosso vídeo, ele foi estruturado para nós entendermos as principais características, como foi dito, da contestação, e também uma proposta da ordem sugerida para a apresentação das diversas questões que são referentes, oportunas, para a apresentação, para a oferta da contestação. Essa ordem, ela consta da nossa legislação. Nós temos ali a CLT e o Código de Processo Civil, que nos trazem as diretrizes para a elaboração dessa peça. Então, vamos lá, vamos verificar as principais características da contestação. É importante destacarmos quais são os fundamentos jurídicos da contestação. Então, com fundamento, com escopo, com spec em quais normas a contestação é apresentada. Iniciando pelo escopo constitucional, então, enquanto um fundamento constitucional, nós temos o artigo 5º, 55, inciso 55 da Constituição Federal, lá no artigo 5º, que traz o rol dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, nós vamos ter, por meio do artigo 5º, inciso 55, a garantia ao contraditório e à ampla defesa, né? Então, devem ser assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa a todos os litigantes em processo judicial ou mesmo administrativo. Esse, portanto, é o fundamento jurídico constitucional da contestação. Quando nós transportamos o nosso olhar para o fundamento infraconstitucional, quando nós vamos então para a legislação que vem abaixo da Constituição Federal, nós encontramos ali, sobretudo, o artigo 847 da CLT. O 847 da CLT é o artigo que constará da sua peça. Então, na estrutura da sua peça, você vai apresentar ali o endereçamento ao juízo competente, de qual foi ajuizada a reclamatória trabalhista, e com a qualificação do cliente, da reclamada, no caso, e com o fulcro no artigo 847, vem apresentar a contestação. Portanto, enquanto fundamento infraconstitucional, o principal artigo é o 847 da CLT, que vai determinar, após a primeira tentativa conciliatória, então na audiência una, a audiência trabalhista, segundo a CLT, deve ser una. É claro que quando nós estudarmos a audiência, nós vamos verificar que essa audiência poderá ser cindida, mas via de regra ela é una, e quando as partes são apregoadas e a audiência é instalada, com a identificação das partes presentes, dos seus advogados, há uma primeira tentativa conciliatória. Caso essa tentativa conciliatória reste infrutífera, então, caso o juízo não verifique uma possibilidade de que as partes possam chegar a uma composição para colocar fim àquela demanda, aí sim será a oportunidade de apresentação da peça contestatória. Então, se não tivermos o acordo, a parte terá 20 minutos, o tempo de 20 minutos, para formular a sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Então vejam que a regra prevista pela CLT,
é de que a contestação seja apresentada oralmente. Isso porque o princípio da oralidade marca muito o processo do trabalho. Então, há um período, há um prazo de 20 minutos para que a parte apresente a sua contestação, né? E aí, nós vamos ter essa possibilidade que que consta daquele artigo 847, e a parte vem e apresenta a sua contestação para que assim o juízo possa identificar quais são as questões controvertidas naquela demanda. E aí, nós temos também que destacar que, em contexto de processo judicial eletrônico, em contexto de PJE, nós vamos encontrar uma resolução do TST, a resolução 241 de 2019, que em seu artigo 22 vai determinar a possibilidade da apresentação da contestação ou da reconvenção e os seus respectivos documentos serem protocolados até a realização da proposta da conciliação, da proposta conciliatória infrutífera. Então, esse é o prazo máximo para a apresentação dessa contestação, com a utilização de um equipamento próprio. Essa resolução vem, sobretudo, corrigindo, aí, aperfeiçoando as normas, a aplicação das normas, sobretudo em consonância com as nossas alterações por força dos avanços tecnológicos, né? Então, incumbe ao réu, né, incumbe a reclamada, e aí nós vamos para os artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar toda a matéria de defesa, e aí, nessa alegação de toda a matéria de defesa, deverão ser expostas todas as razões de fato e de direito com que ele vem e impugna o pedido do autor e ainda apresenta, aponta quais são as provas que ele pretende produzir. Então, esse é o dispositivo em tempos de PJE, essa contestação constará ali, o arquivo será apresentado, será inserido no sistema, e é claro, isso não inviabiliza a apresentação da contestação oral, né? Inclusive, o próprio artigo 22 dessa resolução do TST, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, relembra, destaca a garantia da contestação oral. Mas, no atual momento em que nós nos encontramos, é muito delicado correr o risco de fazer uma contestação oral. Primeiramente, por conta da complexidade dos processos, e isso tomaria muito tempo, 20 minutos certamente não seria um prazo suficiente para ditar essa contestação ali durante a realização da audiência. E também por conta da alta complexidade e de nós hoje termos muitos pedidos relacionados dentro de uma mesma causa, envolvidos numa mesma causa. Portanto, é muito temerário deixar para apresentar a contestação oralmente, né? Fica aí uma sugestão para que todas as precauções sejam tomadas a fim de que essa defesa seja feita, seja apresentada da melhor forma possível. E entre o recebimento da citação, lembro aqui que a citação e a notificação, ela não há uma distinção terminológica pela consolidação das leis do trabalho, mas é necessário respeitar um prazo aí, né? Então, desde o ajuizamento da reclamação trabalhista, no momento em que ela é recebida na secretaria, distribuída a uma vara do trabalho, haverá uma necessidade, né? Haverá um prazo de 48 horas para que aquela secretaria promova a autuação daquele processo e a reclamada deverá ser notificada para comparecer à audiência, sendo que, nos termos do artigo 841, caput da CLT, é necessário respeitar o prazo mínimo de 5 dias entre a data da citação e a realização da audiência, sob pena de nulidade deste ato. Então, é importante respeitar
esse prazo, a reclamada deve ser citada, portanto, no mínimo 5 dias antes da realização da audiência. E se esta reclamada for a fazenda pública, nós teremos um prazo em quádruplo, aí a partir das disposições da legislação processual civil. Então, nós vamos ter o prazo de 20 dias de antecedência, que será exigido caso nós estejamos diante de uma reclamada que seja a fazenda pública. Além disso, nós temos também a questão referente ao não comparecimento das partes, né? Como é que funciona se uma das partes não comparecer? E aí vamos lá. Se o reclamante não comparecer à audiência, nós teremos o arquivamento do feito, essa audiência una no caso, porque se nós tivermos uma audiência em prosseguimento, uma audiência de instrução, em continuidade a uma primeira audiência, ou seja, uma audiência de instrução que já tem a contestação juntada, já tem a prova documental juntada, a figura vai mudar um pouco, mas isso nós deixaremos para falar quando estudarmos a realização da audiência. O fato é que, neste momento em que foi ajuizada a reclamação e ainda não temos a contestação, se o reclamante se ausentar, nós teremos o arquivamento do feito. São as diretrizes contidas no artigo 844 da CLT, ou seja, o não comparecimento do reclamante importa o arquivamento da reclamação. Mas, se eu tiver a ausência da reclamada, como é que funciona? A ausência da reclamada possibilitará a aplicação, acarretará a aplicação da pena de revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. E aí fica a pergunta: uma revelia da reclamada necessariamente significa uma procedência da ação? Não significa, né? O fato é que, se eu tiver uma revelia da reclamada, eu terei a confissão quanto à matéria fática, então todas as questões, todos os fatos apontados pelo autor serão considerados verdadeiros pelo juízo. Contudo, isso será analisado, isso será interpretado à luz do direito. Então, é possível que na interpretação de um determinado dispositivo, por exemplo, uma base de cálculo de uma determinada parcela, uma parcela como o adicional de periculosidade, que venha a ser questionada em juízo. E aí aquela reclamada, o juízo verifica que aquela reclamada, ela paga corretamente de acordo com a legislação. Então, ele pode eventualmente julgar improcedente a demanda caso, ao interpretar aquele pedido e considerando os fatos alegados na inicial, ele entenda que o autor não faz jus ao reconhecimento ou à procedência daquela demanda. Então, uma revelia não necessariamente nos leva, não necessariamente acarreta uma procedência total da ação. É possível a gente ter uma procedência parcial também e até uma improcedência, né? Bom, além disso, então, vamos pensar na seguinte questão: como é que a gente pode elaborar a nossa contestação? Quais as questões que a gente pode apresentar? E aí nós temos questões processuais e de mérito possíveis de serem apontadas por ocasião dessa contestação, lembrando que será apresentada com foco no artigo 847 da CLT. É importante, então, ao fazer a contestação, colocar com fundamento no artigo 847 da CLT, tá certo? E vamos lá. Então, a ordem, segundo uma ordem sugerida, observando inclusive as disposições do Código de Processo Civil, nós vamos ter lá a possibilidade de apontar uma inexistência ou uma nulidade de citação. E aí nós retomamos o artigo 841 da CLT, que nós falamos há pouco, sobre esse prazo que deve ser observado, e também a súmula 16 do TST, né, que presume recebida a notificação, e aí essa notificação sinônimo de citação, portanto, porque a legislação trabalhista não faz essa diferenciação, em 48 horas após a sua postagem. Então, há essa presunção e o seu não recebimento ou entrega, após o decurso desse prazo, constitui o ônus da prova do destinatário. É o que determina a súmula 16 do TST. Mas nós também vamos ter as questões referentes aos pressupostos processuais subjetivos,
O que seriam esses pressupostos processuais subjetivos? Seriam aqueles pressupostos envolvendo os sujeitos que estão inseridos naquela relação processual. Aquela relação processual, então, conta com a participação, com a atuação de determinados sujeitos, e esses pressupostos processuais subjetivos devem ser satisfeitos. Como é que a gente pode trazer o questionamento desses pressupostos processuais subjetivos no contexto de uma peça contestatória? Então, o primeiro sujeito que a gente vai falar diz respeito à magistrada, ao magistrado. Então, se nós tivermos ali uma questão que coloque em xeque, que nos leve a apontar uma ausência de imparcialidade ou algum elemento que incida sobre a imparcialidade de uma determinada magistrada, de um determinado magistrado, nós poderemos, então, apontar a medida naquele momento. E aí, essa imparcialidade, o impedimento ou a suspeição, o artigo 801 da CLT vai tratar dessa figura, né? Então, o juiz é obrigado a se dar por suspeito e pode ser recusado por algum dos motivos, né? Inimizade pessoal, amizade íntima, parentesco ou consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau civil, interesse particular na causa. Esse juízo suspeito, então, a gente pode ter a alegação de uma admissão de uma suspeição, caso haja algum elemento que nos leve a apontar uma eventual quebra dessa desejada imparcialidade, dessa determinação legal de que o juízo seja imparcial. Além disso, nós poderemos apontar a questão relativa à competência daquele juízo. Então, ainda dentro do sujeito, nós poderemos apontar uma questão referente à competência absoluta, competência relativa. Então, pode ser a competência em razão da matéria, uma vez que, eventualmente, nós podemos estar diante de uma não observância às diretrizes do artigo 114 da Constituição Federal, ou, eventualmente, uma incompetência, uma questão que coloca em xeque a competência em razão do lugar, competência relativa. Então, lá nós vamos para as diretrizes do artigo 651 da CLT, tendo como regra geral o local da prestação de serviços. Além disso, nós vamos ter a questão dos pressupostos processuais subjetivos das partes, né? Seja com relação à capacidade processual e seja com relação à capacidade postulatória, ou seja, capacidade processual, a capacidade de ser parte, capacidade postulatória, a autorização para atuar naquele processo. E aí, como um exemplo, a gente destaca o artigo 793 da CLT, que vai determinar diretrizes quanto ao ajuizamento da reclamação trabalhista por menor de 18 anos. Ela deve ser feita por seus representantes legais e, na falta destes, né, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou até curador nomeado em juízo. São as diretrizes do artigo 793 da CLT. Questões processuais e de mérito, então. Continuando esses pressupostos, nós vamos ter os pressupostos processuais objetivos. Então, o que seriam esses pressupostos processuais objetivos? Seriam os pressupostos envolvendo a lide, envolvendo os limites objetivos da lide. E aí nós começamos com aqueles intrínsecos à relação processual. E aí, intrínsecos à relação processual, nós destacamos a questão da inépcia da inicial. A inépcia, ela é trabalhada, ela é explorada pelos artigos 330, parágrafo 1º, 1 a 4 do CPC e 321 também do mesmo diploma legal. Nós vamos falar sobre esse tema no contexto da súmula 263 do CLT, da CLT, desculpem, súmula 263 do TST.
gente está gravando, mas às vezes acaba, também fica complicado a gente colocar aqui, mas vamos retomar. O que seria pensar nessa petição inicial inepta, né? Essa petição pode ser inepta quando nós estivermos diante de uma parte manifestamente legítima, quando o autor carecer de interesse processual, quando faltar, na verdade, a gente está falando aqui das condições da ação, né? Mas a gente pode também pensar na inépcia da inicial quando não tivermos pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, quando da narração dos fatos nós não conseguirmos estabelecer um raciocínio lógico e preciso para uma conclusão, ou a gente estiver diante de pedidos incompatíveis entre si, né? É um exemplo assim de inépcia da inicial, aquele autor que pede reintegração e verbas rescisórias ao mesmo tempo. Se ele pede reintegração, significa que ele pretende retornar àquela relação contratual, né? Ele deve ter ali a garantia de uma estabilidade, deve ser, então, ter essa legitimidade. Então, isso seria incompatível com o pedido de verbas rescisórias, porque essas verbas rescisórias são típicas de uma rescisão do contrato de trabalho, como a própria expressão sugere. Agora, é possível pedir com indicação sucessiva, né? Mas pedir de uma forma cumulativa os dois, esses pedidos são incompatíveis. Então, aí a gente estaria diante de uma situação efetiva, de uma situação latente, de inépcia. Mas nós também vamos ter os pressupostos extrínsecos à relação processual, ou seja, são questões que não entram naquela relação processual especificamente, que estão fora daquela relação processual, mas que também podem incidir, podem desempenhar uma grande repercussão naquele processo, no contexto daquele processo específico. Uma delas, então, nós temos a questão da coisa julgada, né? Ali no 485, inciso 5º do CPC, nós vamos ter a possibilidade, então, de extinção, quando estivermos diante de extinção do feito, né? A partir da coisa julgada, a litispendência, que é a coincidência entre as partes, a causa de pedir e o pedido, e aí a litispendência também estará no artigo 485 da CLT. Depois nós vamos ter a questão da perempção. Como é que nós podemos pensar numa hipótese, num exemplo de perempção no processo do trabalho? Vamos lá. Quando o empregado procura a Justiça do Trabalho para apresentar aquela reclamação verbal, nós falamos sobre ela na primeira aula, esse empregado ele tem um prazo para se apresentar, a partir do artigo 786 também, em juízo para reduzir a termo, para que seja reduzido a termo aquele pedido. Se ele não respeita esse prazo, ele tem a perda, pelo prazo de 6 meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Então, essa perempção é essa perda, portanto, durante o prazo de 6 meses, de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Vejam que é uma perempção, entre aspas, parcial, né? Uma perempção parcial, porque após esses 6 meses, se nós não estivermos diante de uma situação aí em que incida o Instituto da Prescrição, e esse tema vai ser abordado daqui a pouco, nós poderemos ter o ajuizamento da ação. Também temos um outro exemplo, esse é o artigo 731 da CLT. No artigo seguinte, o 732 da CLT, nós temos um outro exemplo de perempção, que diz respeito àquela situação em que o empregado incorre no arquivamento da reclamação trabalhista por 2 vezes seguidas. E aí, se nós tivermos essa situação, nós vamos ter a mesma pena do artigo 731 da CLT. Ou seja, ele terá que esperar 6 meses para ajuizar novamente a reclamação trabalhista. Uma outra questão que nós vamos identificar no que diz respeito aos aspectos extrínsecos à relação processual, diz respeito ao Instituto da Arbitragem.
A arbitragem, ela sempre foi uma discussão, desde que veio o Instituto na esfera, no ordenamento jurídico brasileiro, iniciou então a discussão se a arbitragem correspondia a um instituto aplicável e que faria sentido, que seria compatível com a lógica do direito do trabalho. Após muita discussão, o TST entendeu que a arbitragem ela seria possível, seria compatível somente num contexto de discussão de direitos coletivos, de dissídio coletivo, melhor dizendo. Se eu estivesse diante de questões relacionadas ao direito coletivo do trabalho, a gente poderia, então, aplicar a arbitragem. Mas, com o advento da Lei 13.467, de 2017, a reforma trabalhista, nós verificamos a possibilidade da aplicação do Instituto da Arbitragem no que a legislação chama de empregado ou trabalhador hipersuficiente. É uma figura nova, né? O hipersuficiente. Nós conhecíamos o hipossuficiente, aquele que era a parte mais fraca dentro de uma relação contratual de trabalho. Mas agora teríamos o que a legislação considera como hipersuficiente. E quem é o hipersuficiente? É aquele empregado que recebe uma remuneração acima do dobro do teto do regime geral de previdência social. Então, esse empregado que recebe remuneração superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido pelo regime geral de previdência social, segundo o artigo 507-A da CLT, poderá ter a pactuação de cláusula compromissória de arbitragem. E essa arbitragem, então, será por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos pela lei de arbitragem. Esse instituto foi bastante criticado, tem sido objeto de críticas, porque e quem o faz sustenta a tese de que não há uma liberdade no contrato de trabalho que realmente coloque, garanta a esse trabalhador a plena autonomia para escolher pela arbitragem ou não. Então, fica muito mais a critério do empregador do que desse empregado escolher pela adesão à cláusula compromissória da arbitragem. Então, a arbitragem pode inviabilizar também, e aí a gente tem a possibilidade de eficácia liberatória, né, geral e restrita, quanto à relação contratual à vida. Além disso, nós vamos ter como pressuposto extrínseco à relação processual a incorreção do valor da causa. Então, ali, se aqueles valores não corresponderem aos pedidos que foram articulados pelo autor, isso também é possível ser apontado pela reclamada, e a impugnação à justiça gratuita. Também uma outra possibilidade de se contestar, um outro elemento que pode ser contestado pela reclamada. Depois nós passamos para as condições da ação. Agora sim, eu comecei até a falar das condições da ação, e quando a gente tem a ausência dessas condições da ação, a gente se depara com a possibilidade, a gente se depara com a carência da ação, né? E essas condições da ação, elas se revelam, elas se manifestam a partir da ausência de interesse de agir, da questão referente à legitimidade ativa, da questão referente à legitimidade passiva. E aí nós também vamos ter as questões que prejudicam a análise do mérito. Quais seriam as questões que prejudicam a análise do mérito? A primeira delas refere-se à prescrição. A prescrição trabalhista ela é bem peculiar, porque nós vamos ter lá no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, as diretrizes da prescrição trabalhista. No artigo 11 da CLT, nós também vamos ter a abordagem da prescrição. E como é que funciona? A prescrição vai ser bienal e quinquenal. Ela é bienal porque, a partir do término do contrato de trabalho, o empregado tem o prazo de 2 anos, portanto, bienal, o prazo de 2 anos, para ajuizar uma reclamação trabalhista pleiteando eventuais direitos.
Porém, ainda que ele observe esses 2 anos, a depender do tempo de sua contratualidade, se ele respeitar esse período de 2 anos, ele poderá questionar os últimos 5 anos, até os últimos 5 anos contados da data do ajuizamento da ação. É o que diz o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Então, vamos lá. Ele pode entrar com a ação, apresentar a reclamação trabalhista até 2 anos após a sua demissão, e no dia do ajuizamento dessa reclamatória, né, então, a gente vai contar aí eventual reconhecimento de direitos, né, dentro de um prazo de 5 anos anteriores a esse ajuizamento. Portanto, se eu tiver uma contratualidade maior, ele pode perder. A gente tinha discussão sobre, por exemplo, as verbas fundiárias, as verbas referentes ao FGTS, a gente tinha prescrição vintenária e tudo mais, mas isso, o TST já se posicionou, o STF, desculpe, se posicionou sobre a questão, então nós tivemos uma mudança de entendimento, nós também tínhamos uma discussão envolvendo as ações indenizatórias. Hoje, o TST já tem um entendimento firmado, bastante contundente a respeito, então, de aplicação dos dispositivos ou das diretrizes contidas na Constituição Federal referente aos direitos trabalhistas, né? Ao direito do trabalho. Então, o 7º 29, porque a gente tinha a discussão da incidência da prescrição civil, prevista lá no Código Civil, e antes disso, até com o Código Civil de 16 e o advento do Código Civil de 2002, além da emenda constitucional 45, a gente teve toda uma discussão no TST de qual prescrição seria aplicável. Ah, mas se a ciência inequívoca aconteceu sob a égide do Código Civil de 1916, que determinava uma prescrição completamente distinta da prescrição a prescrição vintenária, né? A prescrição, nós tínhamos também a prescrição depois do Código Civil de 16, veio o Código Civil de 2002 que modificou essa prescrição relacionada às verbas indenizatórias, enfim. Mas a prescrição, né, ela vai seguir aí, sobretudo, principalmente as diretrizes do 7º 29 da Constituição Federal. Além disso, nós temos a súmula 268 do TST, que vai determinar que a reclamação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos. Essa é a súmula 268 do TST. Nós também vamos ter o Instituto da Decadência. Então, quando eu tenho a prescrição, a pretensão, nós temos o prejuízo da própria pretensão de apresentar de reivindicar aquele direito. E a decadência, no caso da decadência, é o próprio direito que decai, né? Como a gente pode pensar no Instituto da Decadência no cenário juslaboral? A decadência pode ser o caso do prazo para o empregador ajuizar o inquérito em face do empregado que, de repente, tenha incorrido em abandono de emprego. São os dizeres da súmula 62 do TST. Então, a gente tem aquele prazo como um prazo decadencial. Um outro prazo que é decadencial corresponde ao lapso para o ajuizamento da ação rescisória. Nós temos lá na súmula 100 do TST, então, falando sobre esse prazo no primeiro item, o prazo de decadência da ação rescisória, quando ele começa a contar, mas aí o próprio direito em si é que decai. E como que fica, então, pensar ainda nas prejudiciais de mérito, né? Será que existe algum outro elemento? Sim, existe a compensação. A compensação, ela deve ser requerida, ela deve ser solicitada, e aí nós vamos ver o artigo 369 do Código Civil, o artigo 767 da CLT, as súmulas 18 e 48 do TST, determinando que a compensação deverá ser feita relacionada ao momento da apresentação da peça contestatória. Então, o TST entende
e isso também por interpretação da própria CLT, lá no artigo 767, a compensação deve ser apresentada por ocasião da peça contestatória, e ela está restrita a dívidas de natureza trabalhista. Então, a compensação só está relacionada, só é possível se nós estivermos diante de dívidas de natureza trabalhista. Será arguída, portanto, somente no momento da contestação. Além da compensação, nós vamos ter a hipótese de retenção. O que seria essa retenção? Como é que a gente pode vislumbrar um exemplo de retenção? Um exemplo reside no artigo 487, parágrafo 2º da CLT, quando o empregado deixa de cumprir, de observar o aviso prévio ao seu empregador. Então, se a falta de aviso prévio por parte desse empregado, dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Esse desconto dos salários correspondentes, portanto, são traduzidos pela hipótese de retenção, né? E essa retenção é uma prejudicial de mérito também. Além disso, nós temos a possibilidade de desconto salarial em face de danos causados pelo empregado. É o que diz o artigo 462 da CLT. Então, é vedado, a regra é que é vedado ao empregador efetuar qualquer desconto nos salários do seu empregado, salvo quando resultar de adiantamentos, de dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Mas, lá no artigo 1º, no parágrafo 1º do mesmo artigo 462 da CLT, nós teremos a hipótese de dano causado pelo empregado. Em caso de dano causado, esse desconto é lícito. Então, é uma hipótese de retenção. Mas esse desconto somente será promovido se nós estivermos diante de um prejuízo causado por dolo pelo empregado, sendo possível o desconto a partir de um ato culposo, desde que tenha sido acordada essa possibilidade. Então, vejam, se nós tivermos um prejuízo ali, um dano causado pelo empregado por dolo, né, esse dano foi causado com dolo, aí não precisa ter uma disposição contratual. Se for por culpa, aí é preciso ter uma autorização contratual para promover esse desconto no contrato, no salário, na remuneração daquele empregado. E também nós temos algumas questões que podem ser tratadas, como a apresentação da defesa de mérito, né? Como é que, quando a gente chega nesse mérito, portanto, como é que essa defesa é apresentada? E aí nós vamos ter a defesa direta, que corresponde à impugnação ao fato constitutivo do direito do autor. E aí nós temos lá o artigo 341 do Código de Processo Civil, mas nós temos também a defesa indireta, que é quando se reconhece o fato constitutivo do direito do autor, mas se apresenta fato, se opõe fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Um exemplo é a justa causa. Então, a gente tem uma defesa de mérito que vai ser indireta, ela não vai ser direta dentro daquele pedido, diretamente aquele pedido, mas ela vai ser indireta porque ela vai inviabilizar, ela vai representar uma modificação, uma extinção, ou até um impedimento ao direito daquele autor. E aí nós temos a necessidade de apresentar o princípio de respeitar o princípio da impugnação especificada, ou seja, a partir do artigo 341, né, nós temos do CPC, nós temos que incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre todas as alegações de fato constantes da peça inicial, presumindo-se verdadeiras aquelas não impugnadas. É claro que a gente vai ter as exceções ali no próprio artigo 341, quando a gente tem a não admissibilidade da confissão a respeito de uma determinada questão, mas nós temos aí a necessidade de observar o princípio da impugnação especificada. Então, tem que impugnar todos os pedidos, porque se algum pedido não for impugnado, aí a gente
vai ter a preclusão, então, de se contestar aquele pedido e, portanto, o juiz vai fazer a interpretação considerando uma confissão relativa àquele pedido. Além disso, nós temos também a possibilidade de apresentar alegações após a apresentação da peça contestatória, reformulando porque ficou feio, né? De apontar, de trazer aos autos alegações após a apresentação da peça contestatória. Aí nós vamos para o artigo 342 do CPC e as hipóteses são bem mais restritas. Por quê? Só vai ser permitido deduzir outras questões, outras alegações após a apresentação da peça contestatória, se nós estivermos diante de fatos supervenientes, né? Se tiver o juiz que conhecer delas, a competência para conhecer delas de ofício, ou enfim, a partir aí, portanto, das diretrizes do artigo 342 do Código de Processo Civil. Além disso, nós temos a figura da reconvenção. Durante muito tempo, nós tivemos a discussão se, de fato, o Instituto da Reconvenção era aplicável à Justiça do Trabalho, ao processo do trabalho, uma vez que a CLT se silencia sobre ele. Mas nós vamos ter, pelo TST, a ampla possibilidade, a admissibilidade do Instituto da Reconvenção no campo do processo do trabalho. Há quem defenda a não aplicação, mas o TST já afirmou o entendimento, já é pacífico naquela Corte Superior, a admissibilidade da reconvenção. E o próprio advento do artigo 343 do Código de Processo Civil fortaleceu essa possibilidade. Então, essa reconvenção vai ser apresentada na própria peça contestatória, ela vai ser apresentada na própria peça contestatória. E aí, como é que a gente pode identificar um exemplo de reconvenção? É quando o empregador vem e ajuiza um inquérito judicial para apuração de falta grave. Por exemplo, estamos diante de um empregado estável, né, e aí, para ele ser dispensado, para que aquele contrato se resolva, é necessário o ajuizamento de uma ação própria, assim denominada, inquérito judicial para apuração de falta grave, e assim seja autorizada judicialmente a dispensa desse empregado. Então, o empregador vem, ajuiza um inquérito judicial para apuração de falta grave, e o empregado vem e fala assim, não faz sentido, né? E apresenta uma reconvenção alegando o quê? Alegando uma justa causa do empregador. Ele aponta ali o artigo 483 da CLT, que vai trazer a possibilidade de prática de justa causa pelo empregador. Ele fala, não, na verdade, houve uma justa causa do empregador. Isso, então, uma reconvenção apresentada pelo empregado. Mas é possível a gente pensar numa reconvenção apresentada pelo empregador? É possível sim. Então, suponhamos que nós tenhamos uma ação, uma reclamação trabalhista, em que o empregado pleiteia verbas rescisórias. O empregador vem, contesta e argumenta a justa causa e ainda solicita, requer nos autos, a devolução, ou melhor dizendo, a reconvenção por prejuízos causados, nos termos do artigo 462 da CLT. Então, ele fala assim, olha, não, vou apresentar a reconvenção porque você causou danos, e aí nos termos do artigo 462 você vai ter que ressarcir. Tudo isso vai ser discutido no mesmo processo, é claro, né? Se nós tivermos a apresentação de uma reconvenção, aquela audiência será suspensa, para quê? Para garantir, nos termos do artigo 5º, 55 da Constituição Federal, o contraditório e a ampla defesa, aquela parte, então a audiência vai ser suspensa, para que aquela parte venha a contestar a peça de reconvenção e, né, a parte vai poder contestar no prazo de 15 dias e depois nós vamos ter a designação de uma audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, nós teremos, então, a instrução simultânea daquela reclamação trabalhista e das questões que envolverem aquela reconvenção. Bom, essas são as principais questões
referentes à contestação. Então, quando a gente pega aquela petição inicial, que geralmente tem mais de um pedido, a gente vai pensar nas questões que antecedem ao mérito, e aí a gente vê se tem algum dado que possibilita a gente fazer uma alegação anterior ao mérito, preliminar ao mérito, ou que prejudica o mérito, prejudicial do mérito, e além disso, nós vamos apresentar depois as nossas teses referentes ao mérito. Então, a gente constrói cada tópico ali e, de uma maneira bastante sucinta, é possível fazer essa construção, apresenta ali os fatos, os fundamentos e o pedido, né? Então, olha, a gente contesta os fatos, o que tiver que ser contestado, ou admite os fatos, mas reconhece ali que existe uma situação que inviabiliza, que prejudica, que modifica, que impede, que extingue o direito daquela pessoa, e faz construir ali as nossas alegações, pugnando pela improcedência daquela reclamação trabalhista. E essa é basicamente uma estrutura. Nós vamos apresentar agora uma simulação, né, oportunamente, para que vocês tenham contato, para que você tenha contato com a estrutura de uma peça contestatória e possa vislumbrar, visualizar melhor a aplicação dessa medida processual na prática. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção.